sozinho. Não estou. Não estou sozinho, pois Glória a Deus cuida de mim. E vamos aplaudir Jesus, o nosso Salvador. Eu sou Márcio Fatioli, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus em Bauru, na rua Cussi Júnior 325, no centrão da cidade, onde Deus tem abençoado poderosamente. Você que nos acompanha, esta reunião acontece sempre aos domingos, às 8 horas da manhã, o Santo Jejum da Vitória. Aproveitando, há pessoas que nos perguntam a respeito das contribuições. Você pode fazer pelo QR Code que aparece aí na tela, ou também você pode fazer pelo Pix da Igreja da Graça, que é o doações, sem cedilha e sem acento, doações@iigd.com.br. Você envia então para o WhatsApp do pastor Fatioli, que é o 12974045304. Mas vamos para a palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 9. Deus está com você. Você acredita nisso? Sim ou não? Deus está com você, Ele nunca jamais te abandonará. Eita glória, é tudo que a gente quer ouvir, é isso ou não? E é verdade, não é mentira não. Só que nós precisamos entender a posição do Senhor. Nós precisamos entender que, embora nunca nos abandone, Ele ocupa algumas características e posições específicas na nossa vida. Os nossos pais, aqueles que tiveram o privilégio de terem pais presentes, não é? E a grande maioria, glória a Deus por isso, vão entender muito bem o que eu estou dizendo. Quando a gente diz que Deus está conosco o tempo todo, mas nós precisamos entender que em cada momento Ele ocupa uma posição específica. Quem teve pais presentes entende muito bem o que eu estou dizendo. Quando você recebe um presente do seu pai, um exemplo, Natal, aniversário, uma data especial, e o seu pai tinha uma boa condição de vida, ele vem com aquele presente lindo, grande, aquela caixa maravilhosa, você ficava muito feliz com ele, você entendia que ele estava lhe presenteando porque ele era o seu pai, não é isso? Sim ou não? Ele era seu pai. Às vezes era o teu aniversário, alguém chegava até com um presente menor e você dizia: eu quero ver o do meu pai, o do meu pai está chegando, porque o pai sempre, o presente era o melhor, não é verdade? Mas às vezes o pai não tinha essa mesma condição e o presente era menor, era pequenininho. Ele não deixou de cumprir o papel de pai, ele fez conforme as suas posses, conforme a sua condição. Só que quando esse mesmo pai que lhe presenteava com um presente grande ou um presente pequeno, ele pegava na tua orelha, ele torcia quando você respondia, ou era mal educado, ou ia correr na rua, e ele, para te livrar da morte, ele precisava te ensinar a não fazer aquilo, é claro que doía demais, sim ou não? Mas ele não deixava de ser seu pai, ele continuava sendo seu pai. Porque a condição de pai já dá a essa pessoa não só, né, o privilégio de ser o genitor daquela criatura, mas também de ser o educador, o protetor, o conselheiro. É isso ou não? Quando a gente olha para Deus é a mesma coisa. Deus, Ele ora, é nosso pai, essencialmente. Só que esse mesmo pai também pode ser nosso amigo, que é o que ele mais deseja, e ao mesmo tempo, ele também, ele pode ser e deve ser o nosso Senhor. Então o pai humano natural, ele é genitor, ele é tutor, ele é conselheiro, ele é educador, ele é limitador, ele é presenteador. Quer dizer, o pai tem várias faces. Em nenhum momento ele deixa de ser pai. Quando ele diz sim e quando ele diz não, ele continua sendo pai. O nosso Senhor a mesma coisa. Ora, nosso pai como criador, como aquele que cuida da gente, como aquele que nos observa o tempo todo, como aquele que muitas vezes nos educa, nos instrui e até nos pune, não de uma forma violenta, mas de uma forma necessária. Só que ora esse pai assume a função e a posição de amigo. Ele te aconselha, ele te abraça,
Ele te incentiva, Ele te presenteia, Ele é o teu parceiro, Ele é o teu companheiro. Mas também tem momentos que Ele precisa se colocar como Senhor. E como Senhor, Ele te dá mandamentos e regras. Ele coloca limites. Ele coloca a cada um de nós na sua devida posição. Onde eu quero chegar? Se você entender os seus pais, você vai desfrutar do máximo deles. Você vai entender que tem hora que eles estão mandando, tem hora que eles estão concedendo, tem hora que eles estão amparando, mas eles nunca vão deixar de ser pai. O Senhor é a mesma coisa. O problema é que tem pessoas que só conseguem enxergar Deus como Senhor, aquele que manda, aquele que dá mandamentos, estabelece, ordena e acabou. Tem aqueles que só conseguem enxergar Deus como Pai, só pede: ô Pai, Pai me dá, Pai eu preciso, Pai eu quero, Pai esteja comigo, Pai. E tem aqueles que só enxergam Deus como amigo, como já cantava a poetisa, né? Tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar, calma. Ele é tudo isso, mas Ele é tudo isso numa só pessoa. Ele é o teu Deus. Então, para termos um bom relacionamento, a gente tem que entender as fases de atuação. Nós temos que entender o momento que a gente está vivendo, senão complica tudo. Não tem filhos que desenvolvem ódio dos pais? Por quê? Porque não sabem diferenciar cada momento. É isso ou não? Meu pai não deixa eu fazer nada, meu pai não quer a minha felicidade, meu pai não acredita em mim. Não, não é isso. Ele quer te poupar, Ele quer te preservar. O outro acha que tem que ter liberdade o tempo inteiro. Não, não é assim não. A liberdade, o mesmo que dá é o mesmo que tira. A pessoa diz pode ou não, é ela quem tem autoridade para dar. É isso ou não? Deus é a mesma coisa. Então é importante a gente delimitar. E essas características, né, de Deus como Senhor, como amigo e como Pai, define a posição dele na nossa vida. Primeira posição: Ele é o nosso Senhor. Êxodo, aliás, Josué 1:9. Vamos ler primeiro Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então que Deus estará conosco, isso nós já sabemos. Ele é conosco por onde a gente andar. Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te abandonar. Mas pastor, eu estou sofrendo. Você pode até estar sofrendo, mas Deus não deixa de estar com você. Pastor, eu fui censurado, eu fui punido, eu fui, vamos dizer assim, impedido de fazer tal coisa. Não significa que Deus te abandonou. Pastor, eu estou sendo abençoado em tudo. Ele continua com você, Ele nunca te deixou. Pastor, mas eu estou doente, estou quase morrendo. A Bíblia diz que Enoque, Deus o tomou para si. Até na morte nós vemos o cuidado de Deus. Até na morte nós vemos o plano de Deus para a nossa vida. Porque para a gente vida é só o que acontece aqui, para Deus não. Para Deus ninguém morre, a gente só muda de endereço. Claro, para quem fica é horrível, para quem fica é uma dor tremenda, para quem fica é uma dor inexplicável. Seja uma mãe, um pai, um filho, um irmão, um marido, um primo, um tio, não importa. Nós, quando perdemos alguém, nós sofremos muito, e não se pode esperar outra coisa. Mas a verdade é uma só: para Deus ninguém morre, a gente só muda de endereço. E quem está debaixo da bênção dele estará a eternidade ao seu lado. Diga graças a Deus. Então Ele está conosco o tempo inteiro, Ele nunca nos abandona. É que tem momentos que Ele age como Senhor, tem momentos que Ele age como Pai, e tem momentos que Ele age como amigo. Se nós entendermos isso, nós nunca nos sentiremos sozinhos. É verdade, porque embora Ele mude a sua maneira de agir, Ele sempre está do nosso lado. Diga: Deus está comigo. Eu tenho certeza disso. Ai pastor, e quando eu peco? Ele continua contigo, nem que seja para dar uma surra.
mas Ele está com você. E quando eu perco a fé, Ele está contigo, nem que seja como amigo, para te trazer de volta. E quando eu estou querendo fazer a minha vontade, Ele se manifesta e diz não, porque Ele é Senhor e Ele não vai deixar você se perder, mas que está contigo o tempo todo. Isso eu tenho certeza que Ele está. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 20, nós vemos uma das posições que Deus ocupa na nossa vida, a primeira e a mais importante delas. Qual? De pai, de amigo? Não, de Senhor. Porque se Deus não for Senhor na sua vida, Ele não poderá ser pai nem amigo. Quando eu aceito o senhorio de Cristo, eu passo a ser filho. E se eu passo a ser filho, Deus passa a ser o que em relação a mim? O meu pai. Então tê-lo como Senhor é o primeiro passo para todo o resto. Você nunca será amigo de Deus se você não tivê-lo como, se você não tivê-lo não, né? Tivê-lo. É que nem frase de amor, né? Eu só quero a mala. Que mala que você quer? Tomara que seu pai jaqueira. Jaqueira é um pé de vaca. De vaca não, de jaca. Estou emocionado, gente, estou emocionado. Então, você só vai tê-lo como amigo se ele primeiro for teu Senhor. Você só vai tê-lo como pai se ele primeiro for teu Senhor. E como Senhor, sabe aonde ele anda em relação a você? Sabe? Na tua frente. Ele quem dita o caminho. É Ele quem fala as regras. É Ele quem diz o que é certo e o que é errado, o que é ruim e o que é bom. É Ele quem diz o que lhe agrada. Ele é Senhor e não nós somos servos. Aqui no livro de Êxodo 13, 20, olha o que ele diz. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para os guiá-lo pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia, e o que, gente? E de noite. E nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem, nem a coluna de fogo, a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Isso aqui tem muita coisa envolvida. Você percebe que durante o dia, aqui nós estamos falando da caminhada no deserto. Deserto que durante o dia faz 40 graus ou mais, e à noite é abaixo de zero a temperatura. Deserto que não se tem o destino, não se sabe a rota, não se sabe o caminho. Eu vi esses dias uma publicação na internet de um grupo de 50 homens que morreram de sede no deserto, porque o caminhão que eles transitavam se quebrou, a 50 quilômetros da cidade mais próxima. Resumindo, era um lugar abandonado, um lugar ermo, desértico, e eles simplesmente morreram de sede, porque não conseguiram caminhar 50 quilômetros sem beber água no deserto. Então você vê que essa nuvem que caminhava com eles de dia, ela tinha o que? Umidade. Primeiro que nuvem é uma concentração de umidade, não é? Ela refrigerava, ela trazia frescor para eles. Não só isso, ela também protegia do sol. Toda vez que nós estamos naquele sol de Bauru, que eu acho que um dia vai voltar, nunca fez frio nesse lugar, só foi eu chegar, gente. Meu Deus, já teve frio assim tanto tempo? Não, já teve? Já, então eu fico mais confortado. Então, quando a gente está naquele calor, naquele sol do verão, que aqui em Bauru faz, não é? A nuvem cobre o sol, não dá aquele alívio, sim ou não? Não, um alívio tremendo, não é verdade? Só que essa nuvem não só refrigerava, não só fazia sombra, essa nuvem também guiava. Então, se eles quisessem frescor e proteção, eles precisavam ir aonde a nuvem ia. A nuvem caminhava, eles caminhavam. A nuvem parava, eles paravam. Essa nuvem não é outra coisa senão o senhorio de Deus na nossa vida.
Você pode ir para qualquer lugar, o deserto está à sua disposição, mas para estar debaixo da proteção da nuvem, você vai ter que andar conforme a nuvem anda. E o que é andar conforme a nuvem anda para o nosso tempo? A nuvem é a palavra. Quando a Bíblia fala de casamento, criação de filhos, administração de bens, quando a Bíblia fala de perdão, de saúde, quando a Bíblia fala de serviço ao Senhor, não é outra coisa, é a nuvem nos guiando. Claro que você pode não querer essa nuvem. Não, eu não quero, para mim chega, eu não aceito mais. O deserto está à sua disposição. Se você quiser correr para um lado, correr para o outro, até voltar atrás, fica ao seu critério. Mas ele só vai te guiar se você seguir a sua palavra. Esta nuvem representa o senhorio de Deus. Não tem saída. Não abandoneis a vossa congregação. Não, eu consigo viver sem frequentar a igreja. Vamos ver por quanto tempo. A Bíblia diz que os pais têm que amar as suas esposas, os maridos amar as suas esposas. Ah, mas é o meu jeito. Vai ter que mudar, porque senão não vai sobreviver. Os filhos, não retira a vara do menino. Meu filho, eu nunca dei uma bronca nele. Meu filho, eu não falo não para ele. Mãe, eu quero uma rapadura. Vou eu lá na Paraíba, compro a rapadura e trago. Mãe, eu não quero dormir agora, eu quero passar a noite toda no celular. Vou eu lá, compro um celular de 5 mil, dou na mão do menino, deixo ele a noite toda nisso aí. Isso, daqui a pouco seu filho faz parte da Al-Qaeda e você não sabe. E eles estão alistando jovens do mundo todo, viu? Levando para o terrorismo, para as drogas, para a prostituição, para tudo que você conhece. Quer dizer, se não seguir a nuvem, você não vai tê-lo como Senhor. Se ele não for teu Senhor, você não desfruta dos benefícios desse senhorio. Como Senhor, ele está à frente, ele guia, ele dita as regras, ele manda, ele estabelece o certo e o errado. E o mundo não pensa assim. Quem é teu Senhor? É o mundo? Não. Então volta para a palavra. Mas a minha vizinha não faz assim. Ela é senhora da tua vida? Não. Então volta para a palavra. Ele sendo o Senhor, você tem a proteção, você tem o cuidado, você tem o zelo. E não só de dia, mas também quando? De noite. Pastor, o que é isso? Quando tudo está bom, mas também quando tudo está ruim. Embora isso aqui também é muito sugestivo, não é? Porque há pessoas que só conseguem servir a Deus de dia, quando tudo está bom. Está dando tudo certo na minha vida, graças a Deus. Olha, estou ganhando tudo, estou vencendo tudo, estou conquistando. Deus é maior. Ok, começa a dar as coisas erradas. Eita, só foi eu começar a ir na igreja, tudo deu errado. É assim ou não? Fiz uma oração, olha o que aconteceu. Olha, uma vez um cidadão falou comigo: pastor, dei o dízimo num dia, perdi o emprego no outro. Como é que isso pode? Eu falei: quem diz que dízimo é seguro contra desemprego? O dízimo é a janela dos céus abertas. É o que? É a bênção do Senhor que vai te acompanhar por onde você for. Agora, isso não impede de uma porta fechar, isso não impede uma crise no país, isso não impede uma luta da gente passar, principalmente se você tem janelas dos céus abertas, mas não está sabendo lidar com a chuva que está caindo. Nós já falamos sobre isso. Ter o senhorio de Deus não significa que você está blindado contra batalhas, não, mas você está debaixo da nuvem que te levará à vitória, amém? A luta pode até ser grande, mas a bênção e a vitória serão muito maiores. Diga: eu creio nisso. Então a primeira posição que ele tem que ocupar na nossa vida é de Senhor. Eu coloco sempre isso para as pessoas que se relacionam comigo, e eu acho que você deveria fazer a mesma coisa. Os meus filhos são meus amigos, claro, mas primeiro eu tenho que ser autoridade na vida deles. Eu não aceito abuso, eu não aceito desrespeito, eu não aceito nenhum tipo de procedimento incompatível com uma relação entre pai e filho. Agora, uma vez que nós estamos enquadrados nisso, aí eu danço, canto, viro cambalhota, dou risada, não tem problema. Agora, primeiro eu tenho que ser pai, depois eu sou amigo. Digo isso na obra do Senhor, a mesma coisa. Quem pode ser amigo do pastor? Todo mundo. Mas antes de ser amigo, precisa ser o quê? Precisa ser ovelha, precisa tê-lo como pastor. Não dá para cortar caminho, não dá.
Não, não, eu sou amigo do pastor. Tudo bem, mas tem que ser pastor primeiro. Ô pastor, o senhor vai fazer tal coisa, o senhor vai ali, o senhor vai aqui. Quantas vezes na faculdade, mas é a idade. Às vezes na faculdade o professor tinha metade da minha idade. Eu cursei faculdade com mais de 30 anos. E, não, metade não, né? Um pouquinho mais, né? E quantas vezes ia fazer uma pergunta: professor, o senhor poderia me esclarecer tal coisa? Mas senhor é velho. Não, senhor é um ato de respeito, é um ato de solenidade àquele que tem autoridade sobre a sua vida. Então tem que usar. Esse negócio de ô Fatioli, onde foi que eu te conheci? No boteco do seu Zé, no Zé do Bode lá da esquina? Não, nós nos conhecemos na igreja. Então é pastor. Assim como quando eu me dirijo às senhoras, eu também uso o termo senhora. Irmã, a senhora pode fazer tal coisa, o senhor pode fazer tal coisa, porque senão a gente perde o elo que nos une, que é a relação espiritual. Amém, gente? Ou um Deus é a mesma coisa. Eu sou tão amigo de Deus que eu não chamo nem de Deus. Eu sou tão amigo de Deus que eu faço o que eu quero, na hora que eu quero. Ele me perdoa, Ele me conhece. Se Ele perdoar você, vai ter que perdoar todo mundo, porque Ele é justo. Ele não vai tratar ninguém de forma desigual. Claro, Ele tem os seus escolhidos? Tem. Ninguém pode dizer que Abraão e Filipe têm a mesma importância na Bíblia. Ninguém pode dizer que Moisés e, fala um nome aí, Mefibosete tiveram a mesma importância na Bíblia. Mas no dia do juízo, meu irmão, todo esse diferencial vai ser descascado e só vai sobrar a essência da pessoa. E o juízo vai ser aplicado sobre todos. Então, primeiro, Ele é Senhor e Ele está na sua frente. Ele não ocupa outro lugar como Senhor. No dia que você pegá-lo como Senhor e jogar para trás de ti, a nuvem vai para trás, você perde a direção. Vai andar na vida chutando lata, vai andar na vida quebrando a cara. E o pior, né? Quando quebra a cara e aprende, ótimo. O ruim é quando quebra a cara a vida inteira e não consegue aprender. Ô pastor, eu lembro uma senhora: pastor, meu marido agressivo me traiu, separei dele. Falei, mas qual o problema, irmã? Não, ele era isso, ele era aquilo, e além de tudo ainda bebia. Falei, mãe, eu acredito que se tirasse a bebida, seu marido ia ser outra pessoa. Não, pastor, eu acredito também, mas graças a Deus me livrei. Tá bom. Daqui a pouco, pastor, queria pedir uma benção aqui para o meu novo relacionamento. Falei, tá, irmã, deixa eu te perguntar, ele bebe? Só um pouquinho. Pronto, já entendi tudo. Pelo jeito ela gostou, né? Só que isso se expande a tudo, não é? Isso alcança todas as áreas da vida. Ele está dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eu não quero. Jogou a nuvem para trás. Você vai andar na sua direção. Perdoa para ser perdoado. Não, isso para mim não dá. Jogou a nuvem para trás. Não abandoneis a vossa congregação. Não, hoje está frio. Hoje eu não vou na igreja porque está frio. Amanhã vai estar frio do mesmo jeito e você não vai deixar de trabalhar. Então, não jogue a nuvem para trás. Amém, gente? Pastor, mas é 1 litro de gasolina para vir até a igreja. Aí daqui a pouco vai lá, compra uma pizza, paga R$50. Então, não jogue a nuvem para trás. A primeira e maior das posições é a de Senhor. Depois que Ele é teu Senhor, Ele passa a ocupar uma segunda posição. Qual delas? A posição de Pai. Isaías 52, 12. Vamos lá? São conquistas, não é, que a gente vai alcançando. Isaías 52, versículo 12. Porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será o quê? A vossa retaguarda. Resumindo, como Senhor, Ele vai à frente, como Pai, Ele vai aonde? Ele vai atrás. Exatamente isso. Pastor, me explique. Vou te explicar. Como Deus é Ele quem dita o caminho, é Ele quem dita as regras. A nossa vida é guiada por Ele, em todos os sentidos.
Princípios, valores, normas, leis, conduta, pensamento, palavras, ações, é Ele quem guia, Ele é nosso Senhor. Só que em segundo momento, a partir do momento que Ele é o nosso Senhor, Ele também passa a ser o nosso Pai, e como Pai Ele vai atrás. Por quê, pastor? Porque o nosso Pai, embora Ele tenha nos ensinado e nos ensine todos os dias, Ele não pode realizar por nós as nossas tarefas. Pastor, como? Lembra do Josué, por exemplo? Olha, você dará 7 voltas por 7 dias e a muralha vai cair. Como pai, ele deu a palavra, não deu? Sim ou não? Mas ele não rodeou a muralha. Quem teve que rodear? O Josué. Lembra do Gideão malhando o trigo no lagar? Aquela luta tremenda, porque os inimigos vinham, tomavam tudo, destruíam tudo, colocavam fogo em tudo. O Senhor falou para o Gideão: olha, vai nessa tua força. Você vê que ele até malhava no lagar, nem era um lugar próprio, lagar é de amassar uvas, mas foi uma medida de emergência só para salvar a colheita e eles esconderem, para terem tempo de esconder. Diminuía, o volume, tirava o trigo da palha e então eles escondiam. O Senhor aparece para ele e diz o que? Deus é contigo, varão valoroso. Ele falou: então tá bom, se o Senhor é comigo, o que é feito das tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Olha a miséria que nós estamos, olha a vida que nós estamos vivendo. O Senhor disse o que para ele? Vai nesta tua força e você vai livrar Israel da mão dos midianitas. Resumindo, a força era de quem? A força era dele, do Gideão. Era o ânimo, já pregamos isso aqui. É a força da alma, a força interior. Em outras palavras, Gideão, eu não vou por você, eu não posso ir por você. Quem vai é você. Gente, como o Senhor, Ele vai à frente. Como o Pai, Ele vai aonde? Atrás. Tem pessoas que neste momento estão experimentando Deus como Senhor. Ele está dirigindo, Ele está guiando, Ele está mostrando o caminho, Ele está determinando. Mas tem aqueles que neste momento estão provando Deus como Pai. Como assim, pastor? Eu estou sozinho. Não está não, o Pai está contigo, só que Ele está atrás de você. Quem vai à frente é você. Mas eu não posso. Pode. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que o Pai te fortalece. Diga glória a Deus. Pastor, como é que eu faço? Não se preocupe, o Pai está contigo. Alguém aqui já levou criança na escola? Geralmente eles não querem entrar, principalmente no prézinho, na creche, não é? Nos primeiros dias então é uma luta. Você vai com a criança até o portão, chega no portão, a tia abre, eles olham para a tia, já começa. Povo feio. Criança chorando é feio demais, irmão. E adulto, feio dobrado. Abre o portão e você fala o quê? Vai lá, meu filho, dá um beijinho nele, nela, e vai empurrando, não é isso? E a tia pega pela mão e vai. Se você pudesse, você entraria com a criança, você passaria o dia com a criança. Mas não pode. Você tem seus afazeres e ali dentro não é seu ambiente também. E quando os nossos filhos, já mais velhos, estão se preparando para uma prova, carteira de motorista, não é? Habilitação, estão se preparando para um concurso público, para um vestibular, para um teste, seja qual for, e você diz assim: vai lá, meu filho, vai dar tudo certo, vai lá, meu filho, eu estou torcendo por você, olha, estou orando, hein? Mamãe está orando, papai está orando, vai dar tudo certo, você vai conseguir. Ali é o seu limite, dali para frente é só com eles, é isso ou não? É o Senhor na nossa vida. Muitas coisas não é Deus quem vai fazer, é você quem vai fazer. E muitas vezes, quando Ele se coloca como Senhor na vida de alguns não entendem. Não, mas por que tem que ser assim? Deveria ser de outro jeito, isso é muito difícil, isso é muito complicado, não é bem assim que as coisas funcionam. E essa pessoa perde a nuvem da proteção e da direção. Mas tem aqueles que quando Deus se coloca como Pai também não entendem. Deus, por que eu tenho que passar por isso? Porque vai te amadurecer, porque vai te ensinar. Tem pessoas que precisam aprender a paciência. Eu sou uma delas. Tem alguém aqui que precisa aprender a paciência? Eu sou uma delas. Eu sou uma delas. Se eu pudesse, eu resolveria tudo de uma vez, irmão.
Se eu pudesse, eu colocaria as coisas do meu jeito, tudo num minuto, num momento só. Eu não tenho paciência para nada, sendo sincero aqui aos irmãos. Penso numa pessoa que quer resolver o mundo num dia. Não dá. Aí come as mãos. É isso ou não? Come tudo que está dentro da geladeira. Que a gente desconta a nossa raiva na comida, não é verdade? Abre a geladeira, não tem nada. Fecha a geladeira, abre de novo, não tem nada. Eu lembro da minha mãe falando: você vai abrir de novo a geladeira, você sabe que não tem nada dentro? Quem já ouviu essa frase pelo menos uma vez na vida? Eita lasqueira. Os demais até desistiram já de participar. O pai não vai resolver os nossos problemas, ele vai te dar capacidade. Veja, tudo que você deu aos seus filhos, a sua genética, o seu DNA está neles, não é isso? A sua característica está neles. Está ali a Giovana, puxou a Lívia todinha, só no que é ruim. O seu jeito está neles. A sua oração está sobre a vida deles, a sua torcida, a sua educação. Eu falo para ela: Giovana, se eu tivesse tido as oportunidades que você teve, minha filha, hoje eu seria o presidente dos Estados Unidos. Mas só me lasquei na vida, irmão. Só me lasquei. Depois de Jesus só foi vitória, mas antes de Jesus, meu Deus do céu, irmão, que luta. Eu lembro de uma mãe vendendo um pacote de canudo para poder comprar mistura, irmãos, para a gente comer. Quanto vale um pacote de canudo? Eu lembro ela indo nos bares: olha, você não quer comprar esse pedaço de canudo? Na feira, pegando coisa lá no chão para a gente comer. Não era uma vida de fome, não era isso, foram momentos, né? Minha mãe, na época teve problema com meu pai, se separaram. Mamãe pegou 66% dos bens. Papai dividiu em 3. Falou: essa é da Miriam, essa é do Fatioli e esse é meu. Minha mãe ficou com 2 partes. Só que a minha parte foi ela que administrou. Primeira coisa que mamãe fez foi morar num hotel. É verdade, a gente almoçava, jantava fora todo dia. Minha mãe comprou um autorama para mim desse tamanho, um ferrorama, mas era o dinheiro da nossa casa. Aí aquele negócio todo, vai daqui, vai dali. Casou com meu padrasto. Carol, ali era flex. Quando não bebia álcool, bebia gasolina. Ali para ele não tinha dificuldade. É bom quando um está caro e vai para o outro, né? Minha mãe vai e me compra um bar, irmãos, com dinheiro da casa dela que tinha vendido. Naquela época a nossa família era de classe média alta, posso dizer. Eu lembro que o pastor Jaime comentando: olha, o meu irmão Jorginho, quando jogava na seleção brasileira, ele tinha um carro, um Puma conversível, sabe aquele carrinho de acrílico branco? Fez muito sucesso no passado, abria a capota, lembra disso? É como fosse que carro hoje? Camaro, fosse um Camaro naquela época, era carro de quem tinha grana mesmo. Minha mãe tinha um desse. Eu nem sabia que eu vivia essa vida, mas foi só até os 9 anos, viu? Depois entramos naquela do Sérgio Lopes: chora Israel, Babilônia não é seu lugar. Tínhamos um apartamento na praia. Meu pai tinha um Monza novo naquela época, que também era um carro fora de série. Quer dizer, minha mãe, acho que na época recebeu 1 milhão, no mínimo, de tudo que vendeu. Tinha a linha de telefone, que só o telefone já valia mais do que o apartamento na praia, ou a mesma coisa. Ah, mamãe foi gastando, irmão, comprou um bar. Meu padrasto bebeu o estoque inteiro. Não sobrou nada no bar. Chegou um dia que a pessoa chegava e falava: eu quero uma pinga. Minha mãe falava: eu vou comprar no mercado. Só comprava aquilo que o cliente pedia, porque não tinha estoque. Aí dizia para ele, a gente chamava ele de Tuca: ô Tuca, quem está atrás do balcão não bebe. Ele falou: não tem problema, eu dou a volta. Irmão do céu, gastou quase todo o dinheiro. Foi quando eu falei, eu já devia ter uns 11 anos de idade, 12. Falei: mãe, tem que comprar uma casa. Se continuar gastando dinheiro, você não vai ter onde morar. Mamãe foi lá, comprou uma casa. Aquela mora até hoje, glória a Deus. Mas acabou o dinheiro. Acabou, comprou a casa, acabou o dinheiro. Aí entrou, meu irmão. Ia lá na barraca, catar cenoura. Isso aqui é pro coelho.
coelho aqui falando com os amigos. Então essa foi a vida, meu Deus. Mas depois eu conheci Jesus, coisas foram melhorando, a mente foi abrindo, a Lívia foi estudar, depois eu estudei também. Quer dizer, Deus foi abençoando. Mas meu irmão, que luta que a gente passou. Mas a verdade é uma só: tudo tem um porquê. Deus sempre foi pai na minha vida. É claro que as nossas decisões, elas interferem demais nas consequências. O nosso futuro é a gente quem escreve, essa é a verdade. Deus tem planos, mas é você que escreve a história. Pode anotar isso: planos Deus tem, mas quem escreve a história é você. Irmãos, e que luta, que batalha. Depois as coisas foram melhorando, mas vou te dizer uma coisa: nada disso me matou, pelo contrário, me trouxe até aqui. Me ajudou, fez eu crescer, aprendi demais. Tudo que a gente passou na vida, irmãos, tem um porquê. Às vezes a gente quer que Deus vá à frente o tempo todo, Ele não vai. Depois que Ele se torna Senhor da tua vida, Ele passa para trás. Porque você já aprendeu o que tinha que aprender, você já sabe quem Ele é. Agora é a sua vez de colocar aquilo em prática, de executar tudo aquilo. E tem pessoas aqui que estão vivendo exatamente isso hoje. Deus, por que o Senhor não faz? Deus, por que o Senhor não dá? Porque Deus não vai te dar, você vai conquistar. É como eu disse, a carteira de motorista, é o vestibular, é o curso, é o concurso. Você faz tudo pelo filho, menos a prova. Quem faz a prova é Ele. Então viva tudo que o Senhor está permitindo você viver. A gente aprende em cada passo, a gente aprende até em cada erro, gente. Criança só aprende a andar como? Caindo. Criança só aprende a andar caindo. Criança, dizem até que aquele andador antigo nem presta. Criança fica com a perna arqueada. É verdade mesmo, criança fica assim. Antigamente tinha um monte de criança assim. Mas tem que deixar. Um amigo meu queria comprar um capacete para o filho dele. O bebê de um ano e pouquinho. Acho que nem um ano, tinha um ano? Não tinha um ano. Não, esse menino cai demais, meu Deus, eu vou comprar um capacete. Irmão, a cabeça daquele menino ia virar casca de ovo. Aí quando é adulto, pum, pronto, afunda o crânio da criança, do homem. Porque é com o impacto que vai criando a resistência. Ossos, nervos, tudo é com impacto. Veja a pele. Você passa muito tempo andando de chinelo. Quando você coloca um tênis, o que acontece com o pé? É bolha. O tênis vai com o impacto, ele vai criando a resistência. Irmãos, quanto mais luta você passa, mais preparado para o sucesso você vai estar. É claro que tem gente que só serve a Deus de dia. Tudo está bom, tudo maravilhoso. Aí ele é firme nos pés do Senhor, ele chora, ele dança, ele faz tudo. Mas a noite chega e ele não consegue manter a fidelidade. Começa a murmuração, questionamento: Deus não está comigo, Deus me abandonou, nada valeu a pena. Mas também tem um segundo grupo, viu? É o grupo que só sabe servir a Deus de noite. Quando está tudo ruim: Deus, pelo amor do Senhor, ai Jesus, eu vou fazer a campanha, eu vou buscar, eu vou orar, agora minha vida vai mudar. Nem clareou, só abriu um pouquinho o tempo, já era, meu irmão. Já voltou para o forró, já voltou para a praia, já voltou para o copo de vinho, já voltou para a cerveja. Quer dizer, tem gente que não sabe lidar de dia e de noite. O Senhor está de dia e de noite. Mas como pai, Ele não pode fazer as suas tarefas. Ele faz só o impossível. E o impossível, irmão, se você notar, é o mínimo das coisas. A mínima coisa é impossível. Diga para mim o que você precisa hoje, nesse momento, que é de fato impossível. Não cabe recurso humano. Fala uma coisa na tua vida que não cabe recurso humano. Fui no médico um tempo atrás, o médico falou: você está com gordura no fígado. Aí falei com meu pai, falei pai, eu estou com gordura no fígado. O médico falou, ele falou: só no fígado? Tá, gordura no fígado, é de um milagre que eu preciso? O que a senhora falou, irmã Clotilde? Fale mais alto, irmã Clotilde. Não é de um milagre, eu estou precisando melhorar a alimentação, fazer exercício físico, não tomar refrigerante. É isso que eu preciso, não é de um milagre. Você fala: pastor, é de dinheiro que eu estou precisando. Então não é milagre, você precisa trabalhar. Pastor, eu estou trabalhando e não tenho dinheiro. Então para de trabalhar, talvez seja esse o problema.
Pastor, eu estou trabalhando e não tenho dinheiro. Está trabalhando na coisa errada. Pastor, eu estou trabalhando e não estou recebendo o suficiente. Está gastando mais do que ganha. Tem alguma coisa errada aí. Tem que se qualificar. Qual que é a tua área? Eu sou porteiro. Vai aprender a falar inglês. Um porteiro que fala inglês ganha no mínimo o dobro do que um porteiro que não fala inglês. Eu sou secretária. O inglês também seria fundamental para você. Eu sou motorista. Que tipo? Que tipo? Não é? Tem que se qualificar, tem que se profissionalizar. Motorista de caminhão, o que você dirige? Eu dirijo, sei lá, 3 eixos. Vai se qualificar. Vai dirigir um, como é que chama lá, Reginaldo? Um rodotrem. O que é isso, irmão? 9, quantos tem emendado? Tem 2 emendados, meu Deus. Mas já deve ter maior do que esse, não tem não? 30 é o limite também, né? Entende? Aí é para onde? Para terra, que aí tem espaço para manobra, tudo, né? Até porque mais do que 30 metros o motorista está chegando em Campo Grande, a traseira ainda está em São Paulo, né? Não adianta nada. Mas você vê como tudo dá para melhorar. Não é de um milagre. Pastor, eu e meu marido estamos brigando muito. A gente precisa de um milagre. É só parar de brigar. É só parar de brigar. Pastor, como é que eu paro de brigar? Quando ele falar, você não responde. Sozinho ninguém briga. Verdade ou não? Quando as coisas acalmarem, senta e conversa. Podemos conversar sobre aquele assunto? Olha, me perdoa se eu errei. Eu te perdoo também, a gente vai junto. Pastor, mas meu marido não fala. Melhor ainda que não tem briga. Tem gente sendo presa por potencial, como é que chama que foi colocado? Por potencialidade criminosa. Meu Deus. Não é? Como é que eu posso ser? Não, porque o que ele pensou pode virar um crime. Irmão, se nós fôssemos presos por pensar, acho que não tinha um solto. É verdade ou não? Quem nunca pensou em sumir com alguém? Com a sogra pelo menos? Estou brincando, a minha está ali. Porque não saireis apressadamente, o Senhor irá na vossa retaguarda. Isso aqui é sério, hein? Ele vai na tua retaguarda como pai, mas ele não vai na tua frente. A entrevista é você que tem que fazer. Vai preparado, domina o assunto, vai bem apresentável, escova esse dente, passa um perfume Jequiti, penteia esse cabelo. É verdade. Nada de andar com um crachá de desempregado no bolso, carteira de trabalho aqui, só com a parte azul aparecendo. Para com isso. Não entra nisso não. Coloca a sua vida em ordem. Então milagre são pouquíssimas coisas que a gente precisa, porque a maior parte das coisas a gente mesmo pode resolver. E como pai, ele sabe disso. Por isso ele deixa você ir. Pastor, não sei como resolver. Pede sabedoria que ele dá. Pastor, eu não tenho força. O Senhor é a sua força. Pastor, eu não tenho capacidade. Ele é a tua capacidade. O Espírito Santo te dá capacidade. O Espírito Santo te capacita em tudo. Primeiro ele é Senhor, ele guia, ele diz as regras, ele organiza, ele fala o que é certo e o que é errado. Depois ele é pai, e como pai ele deixa a gente aprender. Quantas vezes Giovana manda para mim alguma coisa? Pai, isso aqui, eu escrevo, leia. Mas se eu li, ela pode ler também. Sim ou não? Não dá para dar tudo mastigado. Até a gengiva, se não mastigar, minha mão dá ferida. Tem que mastigar, criar resistência nos pés, nas mãos, nos braços. Resistência aqui, na mente. Tem gente que foge de coisa difícil. Quanto é 2 mais 2? Eu sou ruim de matemática. Nossa, 2 mais 2 está difícil. Tem que exercitar essa mente aí, irmão. Tem que pensar em coisas, tem que resolver problemas complexos. Inclusive, o salário de alguém, ele é fundamentalmente pautado nos problemas que aquela pessoa é capaz de resolver. É isso mesmo. Quem resolve problemas mais complexos tem as melhores remunerações. Quem resolve problemas que qualquer um pode resolver, ganha igual todo mundo. Então tem que exercitar. Está no seu trabalho, apresente soluções. Participe educadamente, com sabedoria. Não vai interromper o dono da empresa, tá? Mas com sabedoria participa.
Ajuda, colabora, coopera, assim tudo vai melhorar na sua vida. Usei até essa frase, dinheiro não é tudo, mas tudo é dinheiro. Dinheiro não é tudo, mas tudo é dinheiro. Chegou aqui, precisou de dinheiro para chegar aqui. Vai voltar para casa, vai ou não vai? O que vai precisar? Dinheiro de novo. Ai pastor, mas eu vou de carona. Então é dinheiro dos outros, mas que é dinheiro Comeu corintiano lá na cantina. Como é que chama? Pastelzinho corintiano. O que mais tem hoje lá, irmã? Isso. Hoje tem coxinha e pastel de carne. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. É dinheiro. Então melhorando a sua vida financeira, tudo vai melhorar para você. Amém, gente? Pastor, mas o meu caso é saúde. Saúde nem dinheiro resolve, mas ajuda, hein, meu irmão? Ajuda, hein? Você está com um problema, marca uma consulta amanhã, pode ser, Senhor. Eu lembro uma vez, logo que a Giovana nasceu, precisou passar por alguns exames, e eu liguei no Hospital Santa Marcelina de São Paulo. Falei, olha, ela precisa fazer não sei se era tomografia, uma tomografia. É pelo SUS, Senhor? Eu falei, a máquina está quebrada, infelizmente. É o susto, né? Não é SUS, é susto. Ai, viva o SUS. Não, viva nada, tem que melhorar. A gente paga e paga caro. Não entra nessa de gente idiota, não, que fica aplaudindo o que não existe. Tem que aplaudir o que é bom, o que é ruim tem que melhorar. A ideia é boa, então tudo bem. Por mais que a ideia seja boa, a qualidade tem que melhorar. Não se conforme com o mínimo, você tem que se exigir o melhor. Amém, gente? Sim ou não? Tem que buscar o melhor. Aí desliguei o telefone, falei, vou ligar de novo. Liguei, por favor, eu preciso marcar um exame, tomografia. Pelo SUS, Senhor? Falei, não, é particular. Tem vaga? Pode ser para esta semana? A máquina estava quebrada agora mesmo. Voltou a funcionar. Então, filho, a sorte, acho que era R$40 o exame na época. Pagamos, fez o exame, glória a Deus. Se não, estava na fila até hoje. Verdade ou não? Quantas vezes ligam, olha, queria dizer que a agenda do seu José foi marcada. Mas seu José partiu faz 2 anos já. Não é isso? Você tem dinheiro, já tinha feito o exame. Muita gente morre, irmãos, por falta de condição financeira. Não é nem pela gravidade da doença, é pela demora no atendimento. Então exija. Não seja, sabe aquela tartaruguinha que balança a cabeça assim, ó? Não tem aquela tartaruguinha? Não seja você não. Pelo contrário. E quando atender rápido? Quando atender rápido, exija que seja mais rápido ainda. No Isaías 52:12. Aliás, Lucas 24:13. Primeiro ele é Senhor, ele vai à nossa frente, ditando, ordenando, mandando, determinando, ensinando, estabelecendo. Depois ele vai atrás como pai, incentivando, aplaudindo, torcendo por você. Não temas porque eu sou contigo. Olha que palavra de incentivo. Eita, esse é o meu pai, é o teu pai também? Sim ou não? E por último, depois de ser Senhor e Pai, agora ele se manifesta como nosso amigo. Olha que coisa linda. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Já pregamos isso aqui, né? Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido, da morte do Senhor, aquele problema todo. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com quem? Ia com eles, exatamente. Você vê que aqui Cristo não vai à frente nem vai atrás. Onde ele vai, gente? Ele vai ao lado. Essa é a melhor das posições. Só que ela só é alcançada se a gente alcança as 2 primeiras. A primeira é de Senhor, a segunda é de Pai, a terceira é de amigo. Aí você atingiu o ápice da coisa. Você vê que esses discípulos, eles não estavam sendo evangelizados por Jesus, não. Eles já andavam com Jesus.
O problema é que, pelo fato de ter acontecido a morte de Cristo e eles não terem permanecido em Jerusalém, eles saíram da comunhão, eles estavam naquele momento perdidos. E o Senhor, como seu amigo, se aproximou e andava ao lado deles. Ah, como é gostoso, irmão. A verdade é uma só: quando a gente chega na presença dele, primeiro a gente tem que aprender a olhá-lo como Senhor. Tudo é formal, e é preciso passar por essa fase. Sabe quando a pessoa se converte e ela passa aquele período de fanatismo? Você já passou por isso? O culto é às 8, você sai de casa às 4:30 da manhã com medo de perder a hora. Fala, ó pessoal, vamos tirar de casa tudo que é do mal. Você vai fazer uma limpeza na sua casa. Irmão, você começa a jogar jogar fora foto até de parente morto. Verdade. Você fala, não, a partir de hoje eu não, foto de gente morta eu não quero. Gente, calma, é vovó, vovô. Mas é um período interessante, é um período de formação. É que nem criança. Hoje você é adulto, você come o que você quer, sim ou não? Você come o que quer ou não? Tem alguém para dizer a você, não coma salsicha? Tem alguém para dizer a você, coma uma maçã por dia? Ninguém vai dizer. Se você comer, comeu. Se não comer, não comeu, vai ficar sem comer. Mas a criança não tem essa escolha. Por quê? Porque a criança está num período de formação. Quando eu chego na presença do Pai, eu estou nessa fase. Então eu preciso até de um certo fanatismo para me moldar a minha nova vida. Então é importante sim o fanatismo temporário, tá? E no bom sentido da palavra. Eu lembro que eu comecei a acompanhar o missionário Davi Miranda quando eu me converti. Eu era eclético, eu ouvia tudo e a todos. Tudo que era crente eu estava escutando. E o Davi Miranda dizendo, a televisão é a imagem da besta. De quê? Lívia, vamos jogar fora a televisão. Eu disse, não, eu que comprei. Eu não entendo essa comunhão de bens também, tem alguma coisa errada aí. Eu que comprei. Falei, Lívia, a televisão é a imagem da besta. Ela falou, não. Ficou a televisão. Mas foi bom. Abri meu guarda-roupa, tinha disco, Carnaval de São Paulo, Racionais. Eu tenho algo a dizer e explicar para você. No olhar sanguinário do vigia. Eu descolado desse jeito, imagina, ouvindo Racionais. Peguei os discos, quebrei todos. Tudo que eu olhava na frente, que eu achava que era pingente, cruz, joguei tudo que era cruz fora, joguei tudo. E mesmo assim, anos depois ainda, eu encontrei um olho de cabra de macumba dentro da minha gaveta. Já era batizado, acho que já era até auxiliar, obreiro auxiliar. Um olho de cabra, sabe aquela sementinha pintada de preto e vermelho? Quem nunca, né, irmãos? A mistura de Brasil com Egito também. Ia na missa do Padre Marcelo, ia na festa de Cosme e Damião, ia na cirurgia espiritual do Dr. Fritz. Onde tinha um rolo eu estava no meio, irmão. Quer dizer, esse período da minha vida foi muito bom. Depois eu entendi que não tinha nada a ver. Tanto é que a própria Deus é Amor está filmando os cultos hoje e transmitindo os cultos. Ainda não na televisão, mas flexibilizou muito, não é? Mas para mim foi bom aquele momento, para criar o temor. É a fase da criança. A criança tem que entender que ela não pode fazer o que quer, na hora que quer. Não é assim, tem preço. Seu filho é daqueles que fala assim, mãe, quando você tiver dinheiro você compra? Tem alguém que tem um filho desse? Então você ensinou no caminho certo, é isso mesmo. Ô pai, quando tiver dinheiro você compra? Você pensa, nunca vou comprar, meu Deus do céu. Onde é que eu vou ter dinheiro para comprar isso? É verdade ou não? Só que depois vem a segunda fase, a fase do pai, onde você vai sendo solto. O pai fala, ó filho, estou contigo, hein? A mãe fala, leva o guarda-chuva. Ela não pode levar o guarda-chuva para você, ela não vai mais com você. Mas ela manda você levar o guarda-chuva. E quando manda levar o guarda-chuva, você já sabe o que vai acontecer, né? Hein? Filho, leva o guarda-chuva. Não, mãe, não precisa. Você fala, acabou. Então a segunda fase da nossa vida é a fase em que o Senhor se manifesta como Pai. Ele vai te soltando. Ele vai deixando você criar calo. Ele vai deixando você criar resistência. Ai, está difícil. Chora, ora, clama, pede ajuda, mas dá tudo certo. E muitas das nossas orações, presta atenção, não assusta com o que eu vou te dizer, elas servem mais para nós do que para Deus. Verdade. Oh Deus, estou fazendo essa prova, me ajuda, Senhor.
Deus não vai ajudar nada. Se você não estudou, meu filho, esquece. Essa oração é mais para você do que para Deus. É como oração em velório. Tem pessoas, pasmem os senhores, que ainda acreditam que a oração do pastor é pelo morto. Verdade. Chama o pastor para vir aqui fazer uma oração. Chama o pastor. Tem gente que acredita que a nossa oração é pelo morto. Na verdade, pastor nenhum ora pelo morto. Nós oramos por quem está vivo. Senhor, obrigado pela vida dessa pessoa, obrigado, mas conforta o coração dos que ficaram, que o testemunho seja válido para eles, que se alguém aqui precisa te aceitar como Salvador, que o façam. Resumindo, tem muita oração que serve mais de conforto para a nossa alma do que propriamente para mover a mão de Deus. Você olha para aquela parede, tem que levantar, você fala, meu Deus, me ajuda. O Senhor vai bater no teu ombro e vai falar, vai lá meu filho, manda brasa. É o que Ele vai fazer, como você faz com os teus filhos. Ô mãe, não sei o que eu falo, calma filho, vai dar tudo certo. Para que serviram essas palavras? Para resolver o problema? Não, para confortar aquele que vai resolver. É o Senhor na nossa vida. Então muita pregação não é para que Deus resolva a sua vida, é para que Ele te motive, para que você tenha condições de fazê-lo. Não é, muitas orações não vão abrir as portas, você que vai abrir essas portas, você que vai lutar, você que vai trabalhar. É claro, é sempre bom ouvir uma boa palavra, não é verdade? Eu lembro quando eu fui fazer a prova da OAB, e quando eu cheguei no escritório, o meu livro de estudos estava cheio de adesivinhos, a Giovana escreveu lá, vários papeizinhos. Aí tinha um escrito, você é maior do que essa prova, vai dar tudo certo, Deus é com você, você vai conseguir, nós estamos contigo. Puxa, aquilo me deu um ânimo, aquilo me deu uma força. Mas no dia da prova eu fui sozinho, meu irmão, não teve jeito. Animado ou desanimado, era eu que ia ter que fazer. Então a vida é assim. Em terceiro estágio, quando a gente aprende isso, aí mistura pai com Senhor, vira o quê? Vira amigo. Aí ele começa a andar do teu lado. É a nossa história também. Quando você tem um filho que te obedece, certo? Quando você tem um filho que te ama, o que ele vira? Ele vira amigo. Aí você pode falar de intimidade, aí você pode abrir o coração, aí você pode desabafar, pode contar com ele em todo e qualquer momento. Assim o Senhor é conosco no terceiro estágio. Tanto é que esses dois aqui, vamos dizer assim, tecnicamente, né? Se é que pode-se usar esse termo, eles estavam desviados. Não de Deus, mas do caminho. Todos os discípulos e apóstolos ficaram em Jerusalém. Para onde eles estavam indo? Para Emaús. Desapontados, abatidos, cansados, assustados. Falaram, olha, Jesus morreu, não ressuscitou até agora. Quer dizer, vamos para Emaús então, vamos lá tomar um banho. Emaús era um lugar de águas mornas, né? De águas quentes. E no meio do caminho, quem foi que apareceu? O pai? O Senhor? Não, o amigo. Falou, o que está acontecendo? Ah não, é que aqui nós passamos por uma situação, o senhor não sabe, o senhor não é daqui. Eles estavam fora da comunhão, não identificaram Jesus, mas Jesus sabia muito bem quem era eles. E é nesta hora que a amizade vale a pena. Um dia conversando com um amigo, muito chateado por algumas coisas que aconteceram, e um amigo falou para mim, Fatioli, não se preocupe com o que está sendo dito. A sua preocupação tem que ser com quem está falando. O que essa pessoa representa na sua vida? Eu falei, para mim nada. Então o que ela fala não significa nada para você. Opa, me recompus, falei, quer saber de uma coisa? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então o amigo é isso. Mas também o amigo pode ser sincero. Pode ou não pode? Então, esse caminho não é bom, esse caminho não é legal. Amigo também dá a palavra motivacional, né? Um dia fiz um mergulho numa poça d'água, quando eu levantei aqui em cima, careca, irmão, não tinha nada de cabelo. O efeito da água. Aí falei para a Lívia, tive uma foto minha do meu cucuruto aí, deixa eu ver como é que tá. Aí ela tirou assim, me mostrou, falei, pelo amor de Deus. Ela falou, tem pouco cabelo aqui. Eu falei, pouco? Não tem nada aí, Lívia, pouco. Se tivesse pouco eu estava feliz. Mas amigo é assim. Calma, tem pouco. Não, na verdade não tem nada. Mas o amigo incentiva, o amigo motiva. Se o Senhor for o teu amigo, Ele vai te motivar o tempo todo. Verdade.
Ainda que seja numa exortação, numa palavra até que você entenda como pesada, é motivação para você prosseguir. Não olhe para nada, permita que Ele seja seu Pai, primeiro teu Senhor, depois teu Pai, e então Ele será o seu amigo. Primeiro Ele vai na frente, depois Ele vai atrás, e por último Ele vai ao lado. Se você tem Jesus ao seu lado hoje, você chegou numa posição mais alta que o homem poderia alcançar. Vamos aplaudir a Ele, o nosso amigo. Cussy Júnior 325 é o endereço da graça de Deus em Bauru. Eu espero por você. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará.